pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, boa terça-feira de carnaval. Para a galera que pulou carnaval aí, chega, né, pessoal? Já estamos na terça-feira, vamos dar uma baixada aí. Sei que muitos de vocês sequer passaram perto aí do carnaval, continuaram estudando e nós aqui seguimos o estudo, o trabalho, firme e fortes aí em busca dos nossos objetivos. Nada contra quem tirou um diazinho para descansar, para se divertir, eu acho que é plenamente saudável, plenamente aceitável, mas agora a gente vai seguir aqui a nossa programação. Tudo bem, pessoal? Então, vamos começando então a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo, pessoal. É um tema aí que realmente despenca nas provas de concurso, que é o tema do princípio da insignificância no direito penal. Pessoal, será que é importante a gente conhecer, dominar o princípio da insignificância? Sem sombra de dúvidas, tá, pessoal? Então, eu queria fazer um convite para vocês hoje. Nós vamos viajar no mundo do princípio da insignificância. Tá certo? Convido todos aqui a apertarem os cintos aí para que a gente não reste nenhuma dúvida sobre esse assunto mais nas provas de concurso, tá? Então vamos lá, vamos começando devagar, vamos fazer uma primeira abordagem teórica e logo depois a gente começa aí a realizar as nossas questões. Tudo bem? Vamos lá então. Princípio da insignificância. Olha só que importante essa primeira abordagem aí que eu trouxe para vocês. Esse princípio, pessoal, ele vai decorrer do entendimento que o direito penal ele não pode se preocupar com todas as condutas em que o resultado não é suficientemente grave a ponto de não ter por que punir o agente nem de se recorrer aos meios judiciais. Não é necessário isso. Vamos supor aí um leve beliscão, uma palmada, ou por que não um furto de pequeno valor. Então, veja, não é sempre que o Poder Judiciário precisa aí, tomar aí determinada ação. Mas veja que para que ele possa ser utilizado, nós devemos fazer uma análise em cada caso concreto, de acordo com a peculiaridade daquele caso. E é óbvio que esse princípio ele não pode ser aplicado de maneira indistinta. Nós vamos precisar de alguns requisitos para a aplicação desse princípio. Tudo bem? Então, muita atenção com isso. Então, o princípio da insignificância é um mecanismo importante para a afirmação do direito penal. Lembra quando a gente estuda os princípios do direito penal? A gente vê que o direito penal é um direito subsidiário a ser aplicado em uma última instância sobre o comportamento ilícito do autor, reafirmando assim um caráter positivista desses princípios do direito penal. Então, o princípio da insignificância, aqui chamado de bagatela própria, ele é um mecanismo importantíssimo para o direito penal. Nós vamos analisar o caso concreto e aí nós vamos ver, olha, aquele delito ele não é enquadrado como crime, apesar de formalmente criminoso. Materialmente ele não é considerado um crime. Quando aí a sua consequência ela é insignificante. Então nós vamos abordar vários assuntos aqui importantes em relação a esse tópico. Tá? O primeiro detalhe que eu chamo a atenção de vocês é que o STF ele vai dizer, olha, não me venha com conversa de insignificância em determinadas situações. A primeira situação é o princípio, os crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Esquece, tá, pessoal? Aqui, ó, crimes mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Aqui, eles são crimes muito graves, não há que se falar em insignificância, esquece. Também temos os crimes
Ó, violência, grave ameaça, tráfico de drogas, nos crimes de falsificação também não, né? Ah, professor, mas existe um caso que eu já vi aplicar, pessoal. Cuidado, eu estou falando aqui da regra. Estou falando da regra. Vamos ter diversas exceções aí e vocês precisam saber como isso é cobrado nas provas. Aqui é a regra. Tudo bem? Beleza? Então, cuidado aí com esse detalhe. Veja que o princípio da insignificância ele é importantíssimo. Eu já falei isso aqui, ó, como um mecanismo de um direito subsidiário. A gente já não viu lá quando a gente estuda os princípios do direito penal? Nós vamos usar o direito penal de maneira subsidiária, somente quando os outros direitos não forem capazes de resolver o problema. É a última instância sobre o comportamento ilícito do autor, reafirmando aí esse caráter positivista dos princípios. Professor, mas me fale aí, onde é que esse princípio está previsto na lei? Já que você está falando aí desse princípio, pessoal, esse princípio ele não está disposto em nenhuma legislação específica. Ele vai ser utilizado enquanto uma ferramenta do direito penal, a partir da jurisprudência originária em torno de situações que se enquadrem no princípio. Então, a jurisprudência vai trazer para a gente algumas situações onde nós podemos nos utilizar desse princípio. Então, o que o princípio da insignificância vai fazer? O fato é típico, formalmente, mas materialmente nós vamos afastar essa tipicidade. Então, olha, nós vamos descaracterizar um fato que, ao pé da letra, ele é compreendido como crime. Mas como ele tem um impacto insignificante, nós vamos afastar essa tipicidade, né, do autor dessa ação da pena, do que o autor cometeu, nós vamos afastar, nós vamos isentar o autor da ação de pena. Mas cuidado, olha só, ele não tem previsão específica, ele é utilizado a partir da jurisprudência. Ele é decorrência desse chamado princípio da intervenção mínima. O que esse princípio vai dizer? Olha, o direito penal ele deve ser aplicado como uma última possibilidade, impedindo que o Estado exerça esse poder punitivista sobre a sociedade. Tudo bem? Então, olha, presta atenção. Deve-se tentar resolver a conduta ilícita de outras formas que não o direito penal. Isso que a intervenção mínima vai dizer. Nós vamos usar o poder punitivo no que trata ao encarceramento e a privação da liberdade somente em última instância. Então, tem total relação com isso, o princípio da insignificância. Nós vamos descaracterizar a tipicidade de um ato que é insignificante aos olhos do Poder Judiciário, tornando a pena prevista para o mesmo muito desproporcional em relação às consequências que o autor praticou aquele ato. Olha aí nas palavras aí, historicamente falando, do professor Guilherme de Souza Nutti. Após a Segunda Guerra, novos estudos do direito penal provocaram um movimento denominado de nova defesa social. Olha que interessante. Então, segundo o professor Oswaldo Henrique Duque Marques, nós vamos afastar o positivismo e vamos afirmar o livre-arbítrio. Então, o indivíduo é livre para o cometimento de delitos. O crime é a expressão da sua personalidade. Impossível de haver a padronização surgida pela escola fundada por Lombroso. Olha que interessante, lá da criminologia. Eu estou trazendo a criminologia para explicar aqui o princípio da insignificância. Então, esse novo movimento, chamado de nova defesa social, reconhece que a prisão é um mal necessário, embora existam inúmeras consequências negativas, devendo, no entanto, abolir a pena de morte. Prega ainda a descriminalização de certas condutas
especialmente aquelas que são considerados crimes de bagatela. Então tá aí a história, a origem, da onde veio esse princípio. Nós vamos evitar ao máximo um encarceramento indiscriminado. Tudo bem, pessoal? Então, atenção com esse detalhe. Tá aí as raízes desse princípio da insignificância. Tudo bem? Bom, mas, como eu disse para vocês, esses princípios eles não podem ser aplicados de maneira aleatória. Nós temos aí alguns requisitos para as condições da aplicação desse princípio. 4 condições essenciais para esse princípio ser aplicado: mínima ofensividade da conduta, inexistência da periculosidade social do ato. Isso aqui não sou eu que estou falando, o Supremo Tribunal Federal que traz essas condições. Então, olha aí, ó. Mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada. Tudo bem, pessoal? Então, vocês não podem ir para a prova sem saber esses requisitos. Tá? Mas, professor, me explica direito por que eu vou aplicar esse princípio da insignificância, né? Vamos supor que o autor furte aí uma caneta, por exemplo, uma Bic, né? Sem dúvida que ele se encaixou no substrato formal do artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Mas aí eu pergunto para vocês, será que eu furtar uma caneta Bic, nós estamos diante, obviamente, de um ato insignificante, a não ser que aquela caneta seja uma caneta que tem um grau de significado importante para o autor, foi ganho por um avô que faleceu, né? Isso tem que ser levado em consideração para a aplicação do princípio. Nós estamos diante de um ato insignificante e esse ato não causa dano formal ou material a ninguém, nem nada. Tudo bem, pessoal? Então, por isso que nós vamos aplicar. Dessa forma, seria aplicado o princípio da insignificância, visto que a pena estabelecida para o ato cometido não teria um peso justo com relação ao crime cometido. Esse crime, chamado também de bagatela, seria desprovido de tipificação. Apesar de formalmente criminoso, ele é desprovido de tipicidade material, livrando o autor de punição. Tudo bem, pessoal? Bom, tranquilo. Então a gente já viu, né, que o direito penal ele deve atuar como última alternativa e não como busca principal, senão o direito penal ia se tornar um instrumento de vingança, não é o ideal. Então, ignorar esse aspecto da insignificância, pessoal, seria a mesma coisa de ensejar o poder punitivo do Estado em maior força que a demandada pelo autor. Não é isso que a gente procura, não. Tá? E veja que está totalmente relacionado com o artigo 59 do Código Penal. O juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção. Então, o juiz ele tem que levar isso em consideração. Tudo bem? Beleza. Bom, a gente já falou dos requisitos para que eu possa aplicar a bagatela, o princípio da insignificância. Mas eu queria encaixar esses requisitos, pessoal, antes de falar da jurisprudência aqui do STJ, na teoria do delito, né?
Veja que a aplicação desse princípio da insignificância no direito penal, ela vai requerer uma análise da relação entre a conduta do réu e os seus resultados. Consequentemente, nós vamos ter uma interferência na tipicidade. A tipicidade, como todos vocês sabem, é um dos elementos do crime, né? Para que o crime seja punível, ele tem que ter 3 requisitos. Ele tem que ser típico, né? A gente sabe disso. Ele tem que ser antijurídico e nós temos que ter a imputabilidade. Tá? Então veja aí, ó. Segundo o STJ, a admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento que o direito penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasione lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida sua atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves. Essas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função de afetação da ordem social que ocasiona. Tudo bem? STJ, agravo regimental no HC 480-413. Beleza? Bom, a gente já viu aí na teoria do delito, então que a gente estava vendo atrás, para que seja um crime, eu preciso que ele seja típico, antijurídico e imputável. Nós estamos diante aí do que nós chamamos de uma perspectiva analítica do crime. Então é preciso compreender que o fato somente será punível se a conduta e o resultado estiverem previstos anteriormente na lei. É preciso haver uma conduta e é preciso que haja uma relação entre essa conduta e o nexo causal. Veja que esse princípio é um princípio do direito penal que se refere à anterioridade legal e à vedação, à retroatividade da lei penal. Primeiro princípio básico do direito penal. Além disso, esse fato ele tem que ser contrário ao ordenamento jurídico. Não pode incidir sobre ele uma das excludentes de licitudes previstas no artigo 23 do Código Penal. Quais sejam aí o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular de um direito. E, para completar, eu preciso que esse fato seja imputável ao agente. Então, por isso, nós vamos ter que analisar a culpabilidade do fato. Tudo bem? Então, se o princípio da insignificância ele remove um dos substratos do crime, qual seja a tipicidade, nós não vamos. A tipicidade material não é a tipicidade formal. Então, nós temos a tipicidade, olha aqui, ó, a tipicidade formal, é a leitura seca ao Código Penal, a subsunção exata ao tipo penal, e nós vamos ter a tipicidade material. Não podemos aí confundir. Não podemos aí confundir. Tudo bem? Beleza? O princípio da insignificância ele vai remover essa tipicidade material. Certo? Beleza. Olha aí mais sobre o princípio da insignificância na jurisprudência. Olha aí, sobretudo no que concerne à reincidência do réu. Olha aí. Habeas corpus, não cabimento, furto. Valor do bem subtraído é inferior a 10% do salário mínimo vigente. Esse é um padrão aí que o STJ usa, pessoal, para aplicação da insignificância. Réu reincidente específico e responde por outras ações penais por delitos contra o patrimônio. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Então, olha aí, ó, reincidência como regra, o STJ não vai aplicar a insignificância quando for incidente. Reincidente, olha aí, o furto foi praticado no dia tal, salário mínimo era 954, segundo a orientação jurisprudencial dessa corte, o valor do bem subtraído, avaliado em R$ 62, é considerado ínfimo,
por não alcançar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. O furto é um crime de resultado e não de mera conduta, em que o direito penal não se destina a punir meras condutas indesejáveis, mas sim condutas significativamente perigosas, lesivas a bens jurídicos, sob pena de se configurar o chamado direito penal do autor e não do fato. Não é o que desejamos. Na linha da orientação jurisprudencial do STF, tem-se admitido a incidência do princípio da insignificância ao reincidente. Mas veja que não é a regra, aqui ele está tratando de uma exceção. A míngua da fundamentação sobre a especial reprovabilidade da conduta. Todavia, observa-se que esse paciente ele é reincidente específico e responde a outras ações penais pelos delitos contra o patrimônio, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade da sua conduta, sendo inaplicável, nesse caso, o princípio da insignificância. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos em frente. Bom, fizemos uma pequena abordagem teórica do que seria esse princípio da insignificância. E agora, pessoal, nós podemos aí tentar resolver algumas questões com vocês. Beleza? Bom, mas antes, pessoal, de entrar nessas questões, eu queria falar um pouquinho mais com vocês sobre os requisitos para a aplicação desse princípio. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Olha só. Primeiro, a ação não apresenta perigo social. Então, o que quer dizer isso? Aquele delito cometido pelo autor, ele não colocou em perigo ou provocou uma situação de potencial perigo para a sociedade, para as pessoas e para o patrimônio. Segundo, a conduta ela não é ou é minimamente ofensiva. O delito causado pelo autor não ofende a moral ou fisicamente a pessoa prejudicada nem a sociedade, fazendo com que a mesma seja inofensiva. O ato praticado é pouco reprovável. Isso quer dizer que, embora a pessoa tenha cometido um crime, ele não é reprovável socialmente a ponto de ser insignificante. Nós já demos o exemplo aí do furto de caneta. Formalmente falando, é um furto, mas ele não chega a ser reprovável socialmente. Quem nunca teve uma caneta Bic furtada, pessoal? Como podemos também dar outro exemplo, aquele que em um momento de necessidade furta uma cesta básica de um mercado para alimentar sua família. Então, o furto de uma cesta básica é maior que o furto de uma caneta. Mas o ato praticado ao se furtar para alimentar a própria família não é reprovável, uma vez que não causa um dano e esse dano não é considerável. E para a gente terminar, a lesão jurídica inexpressiva. O ato criminoso deve apresentar inexpressiva lesão jurídica. Ele não deve causar dano expressivo à vida, à integridade física, moral, psicológica das pessoas, aos objetos, ao patrimônio ou à própria proteção jurídica que se dá sobre esses institutos. Tudo bem? Mas quais são os efeitos do princípio da insignificância? Simplesmente, o princípio da insignificância ele vai remover um dos substratos do crime no conceito analítico. Qual seja, pessoal, a tipicidade material do fato delituoso. Como consequência, nós vamos extinguir o próprio delito. Então, o efeito prático da aplicação da bagatela a um delito é a absolvição do autor do fato, fazendo com que seu crime não seja sequer registrado enquanto tal. Nós vamos tirar a necessidade do cumprimento da pena. Assim, o princípio da insignificância, quando aplicado, extingue o processo penal por entender que não há crime cometido. Cuidado que há países em que o princípio é aplicado
em que se mantém um processo criminal como autor, mas não vamos aplicar a pena, como é o caso da Alemanha, mas não é o caso aqui dos autos. Pessoal, e uma pergunta aqui que cai muito em concurso público, principalmente para a galera das carreiras policiais. Eu vou aplicar o delegado de polícia pode aplicar esse princípio, pessoal? Cuidado, pessoal, cuidado, tá? Para as carreiras policiais, eu vou dizer que sim. O delegado pode sim, apesar de há uma grande discussão quanto a isso, mas nós podemos defender aí para as carreiras policiais que o delegado ele pode fazer essa análise no momento da tipificação do delito. Certo? Beleza? Tudo bem? Então, vamos muita atenção com esse detalhe. Vamos em frente, então? Agora podemos partir para os nossos exercícios? Vamos lá, então. Olha só. No que concerne ao princípio da insignificância, assinale a alternativa incorreta. Seu reconhecimento exclui a tipicidade material da conduta. É isso mesmo, pessoal? Ele quer a alternativa incorreta. Então, isso aqui está correto. A gente acabou de falar. A tipicidade formal permanece e a tipicidade material é excluída. Aplica-se quando se mostra ínfima a lesão ao bem jurídico tutelado. Correto. Exatamente isso, a gente viu. C. Somente pode ser invocado em relação aos fatos que geraram mínima perturbação social. Certo. Exatamente. Exige para o seu reconhecimento que as consequências da conduta tenham sido de pequena relevância. Claro. A gente acabou de ver. E aí, a letra E que sobra para a gente. Só é admissível em crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, nas IMPOs. O que é IMPOs, professor? Infrações de menor potencial ofensivo, que são as infrações lá do Juizado Especial Criminal, Lei 9.099. Né? Então, cuidado. Nesse caso, sim, errado. Não tem relação com ser fato de ser infração de menor potencial ofensivo, maior potencial ofensivo. Tá? Olha só, o princípio da insignificância ele tem origem lá em Klaus Oxin. Né? E basicamente o que ele vai dizer, pessoal? Que o direito penal ele não deve se preocupar com bagatelas, condutas que não apresentam uma relevância material, que ofendem minimamente o bem jurídico tutelado. Ele vai se traduzir na fragmentariedade e na intervenção mínima do Estado na esfera penal. Olha que lindo isso, né? Chega a ser emocionante. Klaus Oxin trazendo conceitualmente o que é esse princípio. Então esse princípio ele vai afastar a tipicidade, mas a tipicidade não é formal, a tipicidade material do delito, consubstanciada na teoria constitucionalista. Mas para isso eu preciso que sejam utilizados alguns requisitos para que eu possa aplicá-lo. Quais sejam? Mínima ofensividade do agente, nenhuma periculosidade da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Resumimos aí novamente. Então, por isso que a letra E está errada. Dá uma olhada aí, segundo o nosso mestre, professor Kleber Masson. Crimes de bagatela e infrações de menor potencial ofensivo, nós temos que fazer uma distinção. Nós não podemos confundir a criminalidade de bagatela com as infrações de menor potencial ofensivo. Não é a mesma coisa. Essas infrações, como eu disse para vocês, elas estão lá no artigo 61 da Lei 9.099 de 95.
Nas infrações bagatelares, aliás, nas infrações de menor potencial ofensivo, não há que se falar em insignificância da conduta, que a situação foi expressamente prevista no artigo 91 da Constituição Federal. Aqui, nós relevamos a existência de gravidade suficiente para justificar, sim, a infração penal. Não confundam. O princípio da insignificância é aplicável também às infrações de menor potencial ofensivo, por exemplo, as contravenções penais, os crimes com pena máxima em abstrato igual ou inferior a 2 anos, e cuidado, muita gente esquece isso. Cumulado ou não com multa, não há problema nenhum de eu aplicar. É cabível também a insignificância nos crimes de médio potencial ofensivo, com pena mínima igual ou inferior a 1 ano, qualquer que seja a pena máxima. Então não confundam o princípio da insignificância, os crimes de bagatela e as infrações de menor potencial ofensivo. Por exemplo, desses crimes de médio potencial ofensivo, nós temos o furto simples. Em alguns casos também vai ser aplicado nos crimes de elevado potencial ofensivo, com pena mínima superior a 1 ano e pena máxima superior a 2. Mas veja, eu não posso aplicar nos crimes com violência ou grave ameaça. Então não tem qualquer relação, por isso o nosso gabarito é letra E. Bom, segundo o STF, a insignificância ela tem um condão de retirar ou afastar a própria tipicidade. Mas não é a tipicidade formal, é a tipicidade penal. Ou seja, a tipicidade material não considera que o ato praticado como um crime. Por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu e não apenas na diminuição ou substituição da pena, ou não sua aplicação. Então, nós temos aí os requisitos. Olha, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade de comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Por exemplo, um furto de baixo valor. Tá? Então, cuidado com isso. Bom, vamos para a questão de 2023, Instituto Verbena. Segundo o Supremo Tribunal Federal, para a aplicação do princípio da insignificância, exigem-se os requisitos objetivos, ofensividade mínima da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de probabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Então, olha só, ele foi bonzinho, a banca já trouxe aqui para a gente os requisitos. Considerando tal afirmação e as posições da Corte Brasileira, o princípio da insignificância pode ser aplicado em casos de lesões corporais no âmbito da lesão corporal, no âmbito da proteção de violência da mulher. Pessoal, é possível isso? É possível aplicar o princípio da insignificância nesses casos, pessoal? Não é possível, tá, pessoal? Então, cuidado, há uma vedação expressa para a aplicação da insignificância nesses casos narrados aí. Tudo bem? Então, cuidado com essa observação. Tudo bem? Não é possível a aplicação nesses casos. Que mais que eu queria falar com vocês, pessoal? Letra B. Vamos ver a letra B. O que fala a letra B? Possui previsão constitucional expressa no artigo 5º da Constituição Federal. Pessoal, não, nós já falamos. Nós estamos diante de um princípio de aplicação jurisprudencial. Não temos aplicação na lei. Pode ser aplicado no princípio do descaminho, pessoal, descaminho. Né? Pessoal,
como regra, nós não vamos aplicar, o STJ tem uma jurisprudência forte, os tribunais superiores, como regra, nós não vamos aplicar a insignificância para os crimes, contra a administração pública. Mas essa é uma regra intransponível, pessoal. Não é uma regra intransponível, tá, pessoal? Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Em alguns casos, nós vamos sim poder aplicar o princípio da insignificância. O descaminho é um exemplo aí onde nós podemos sim aplicar, a depender dos valores, nós vamos poder aplicar a insignificância. Tudo bem? Bom, D é causa supralegal de exclusão da culpabilidade do agente, pessoal. Não é causa legal de exclusão da culpabilidade, pessoal. É causa de exclusão da tipicidade material. Letra D também errado. E letra E é causa de exclusão da punibilidade. Em consequência, aliás, a letra C está errada. Para dar certo, né? Pode ser aplicada em caso de descaminho. É causa de exclusão da tipicidade em consonância com a subsidiariedade penal. Não é o caso, então o nosso gabarito mesmo é a letra C. Mas veja que existem outras causas em que eu vou sobre a aplicação do princípio da insignificância que eu queria chamar a atenção para vocês. Olha só, a reincidência por si só, ela não vai impedir a aplicação. Nós temos que analisar o caso concreto. Então, nós temos que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Com a regra e com aí o caso concreto. Só por si só, nós não vamos dizer que ela não vai aplicar. Não se aplica aos casos de reiteração delitiva, como regra, aquele sujeito que vive cometer delitos. É inaplicável contra a mulher no âmbito doméstico, vocês devem saber disso. Súmula 589 do STJ. É, como regra, inaplicável aos crimes contra a administração pública, como regra. Não se aplica a sinal de transmissão clandestina de internet, súmula 606 do STJ. Nós não vamos aplicar quando há violência ou grave ameaça contra a pessoa. Exemplo disso é o crime de roubo. Nós não vamos aplicar no crime de moeda falsa, porque aqui nós estamos diante de proteger a fé pública. Tá? É aceito quando em posse ínfima de munição, muito cuidado com isso aqui, eu já falei isso aqui nas minhas aulas de Estatuto do Desarmamento, né? Para que aplique a insignificância, a quantidade de posse tem que ser ínfima. Por exemplo, um pingentezinho com uma balinha aqui, né? Com uma munição pequena, impossibilitando de dispará-la. Por exemplo, um chaveiro de uma munição real de fuzil. Certo, pessoal? Beleza? Então, cuidado aí com essas possibilidades. Tudo bem? Beleza? Bom, que mais nós temos aí para falar? Continuando. Próxima questão. Vamos em frente. Questão de 2023, Banca Vunesp para DPE São Paulo, agente de defensoria. Suponha que um funcionário público municipal tenha se utilizado por alguns minutos de um veículo oficial para fins pessoais, resultando em um consumo de combustível da ordem de R$ 50 no trajeto não autorizado. Essa questão ela é excelente. Então, olha só, o funcionário público ele pegou um veículo oficial para fins pessoais, resultando em um consumo de combustível da ordem de R$ 50. Mas esse trajeto não era autorizado. Após a advertência recebida do seu superior,
o funcionário em questão realizou o depósito na conta, ele foi lá e depositou o valor, no montante equivalente à gasolina utilizada no trajeto. Bom, pessoal, basicamente essa é a questão, né, que ele tá perguntando aí para nós. O que ele quer saber de nós aí em relação a isso aí, pessoal? Vamos dar uma olhada aí no que ele tem para a gente. Letra A. Vamos dar uma olhada aí na letra A, pessoal. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, devendo o funcionário ser processado por peculato furto. Será? Olha só, o aluno que não estuda, que não acompanha a jurisprudência, ele vai ficar aí perdido. Sem sombra de dúvidas, ele vai ficar aí perdido. B. Em caso de ressarcimento do valor ao erário, estará configurada a desistência voluntária, com efeito sobre a pena aplicável. Letra C. O funcionário deverá ser processado pelo crime de improbidade administrativa, por ter dolosamente desviado equipamento público para fins pessoais. Letra D. A conduta em si não é capaz de lesionar o bem jurídico, a administração, aplicando-se o princípio da bagatela. Letra E. O princípio do arrependimento posterior não é aplicável aos crimes contra a administração pública, não havendo qualquer relevância posterior à devolução do valor pelo funcionário. Essa questão ela é importantíssima, tá, pessoal? Importantíssima. Para quem não estuda aí, peço aí a máxima atenção, tá? Veja, essa resposta dessa questão vem da jurisprudência, pessoal. Jurisprudência, dá uma olhada aí. Segundo o entendimento do STF, cuidado, é admitida a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, em alguns casos, ao contrário do que diz o STJ. Né? Cuidado, edição 220 da jurisprudência em tese do STJ. Pessoal, quem quer passar em concurso público tem a obrigação de ler essa jurisprudência em tese, porque ela é simplesmente importantíssima. O que ela vai dizer? Existem 10 teses lá para a gente estudar. Procurem no Google, botem aí, ó, jurisprudência em tese, edição 220. 1. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. A gente já viu, isso aí é o STJ falando. Bom. 2. É possível excepcionalmente afastar a incidência da súmula 599 para aplicar a insignificância aos crimes praticados contra a administração pública quando for ínfima a lesão aplicada ao bem jurídico tutelado. É mais ou menos o caso dos nossos autos, né? R$50. Será que é razoável a aplicação ou não é? 3. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de estelionato cometido contra a administração pública, uma vez que ofende o patrimônio público, a moral administrativa, a fé pública e possui elevado grau de reprovabilidade. Não é possível aplicar o princípio da insignificância ao crime de dano qualificado ao patrimônio público, diante da lesão a bem jurídico relevante, valor social que afeta toda a coletividade. Então, nós temos aí, pessoal, algumas jurisprudências importantes, inclusive a que vai responder essa questão. Então, veja, a jurisprudência do STJ, eu já falei isso aqui, nós temos aqui, ó, só um detalhe que eu queria chamar para vocês. A jurisprudência do STJ ela é contrária à insignificância aos crimes contra a administração pública, mas o STF ele aplicou neste caso, tá, pessoal? Olha aí, ó. Habeas corpus, peculato praticado por militar, princípio da insignificância, aplicabilidade, consequências da ação penal, desproporcionalidade. Então, pessoal, o estudo da insignificância tem que ser feito através da jurisprudência, não tem como a gente fugir disso. A circunstância de tratar-se de lesão patrimonial de pequena monta, que se convencionou chamar o crime de bagatela,
autoriza sim o princípio da insignificância, ainda que se trate de crime militar. Hipótese em que o paciente não devolveu à unidade militar um fogão avaliado em R$ 455. É relevante, ademais, a particularidade de ter sido aconselhado pelo seu comandante a ficar com o fogão como forma de ressarcimento de benfeitorias que ele tinha feito no imóvel funcional. Da mesma forma, é significativo o fato de o valor correspondente ao bem ter sido recolhido ao erário. A manutenção da ação penal gerará graves consequências ao paciente, entre elas a impossibilidade de ser promovido, traduzindo-se no particular, desproporcionalidade entre a pretensão acusatória e os gravames dela decorrentes. Então, foi concedida aí a ordem para a aplicação desse princípio. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, muita atenção com isso aí. Certo? Bom, vamos aí para a próxima. Princípio da insignificância e bagatela imprópria, né, pessoal? Bagatela imprópria. O que nós podemos falar aí da insignificância e da bagatela imprópria, pessoal? Veja, será que é a mesma coisa a bagatela própria e a bagatela imprópria, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Insta destacar que a bagatela própria está regida pelo princípio da insignificância, a qual exclui a tipicidade material. A gente já viu isso. Por outro lado, eu não quero que vocês confundam, é a bagatela imprópria, a constatação de desnecessidade de pena. Veja, é diferente, o fato é típico, ele é punível, mas eu não vejo uma necessidade de pena. A jurisprudência, de modo reiterado, afasta a bagatela imprópria, reconhecendo, no caso, que se o fato é formal e materialmente típico, mas nós não precisamos aplicar a pena. Tudo bem? É diferente, então não quero que vocês confundam uma coisa com outra. Beleza? Tudo bem? Atenção com esse detalhe. Vamos em frente? Vamos em frente? Olha aí, de acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Para o reconhecimento da bagatela imprópria, exige que sejam feitas considerações acerca da culpabilidade e da vida pregressa do agente, bem como se verifique a presença de requisitos permissivos pós-facto, ou seja, após o fato, a esta ocasionados, e ainda o reconhecimento da culpa e de sua colaboração com a justiça. Assim, mesmo estando diante de um fato típico, ilícito e culpável, o julgador poderá deixar de aplicar a sanção por não mais interessado. O Estado não mais tem interesse, né, em promovê-lo, em detrimento de indivíduos cujas condições subjetivas sejam totalmente aí favoráveis. Certo, pessoal? Beleza? Então, cuidado aí com essa observação. Tudo bem? Podemos ir em frente? Bom, vamos aí para a próxima, pessoal. Vamos para a próxima questão, então. Vamos dar uma olhada. A alegação, não, só continuando aqui o raciocínio, né? A alegação da desnecessidade da pena, ou chamada bagatela imprópria, é muito utilizada nos processos que tratem de crimes relacionados à violência doméstica, Lei Maria da Penha. Justamente naqueles casos onde ocorre a reconciliação do casal. Entretanto, em várias decisões, o STJ afastou a bagatela imprópria. Olha aí outro julgado, a vias de fato, né? Cometida no âmbito familiar. É aquele casal que não chega a se bater, né? Uns tapinhas ali, que é absolutamente errado, não estou defendendo isso, né? É absolutamente errado. Princípio da bagatela imprópria, inaplicabilidade. O STJ tem jurisprudência reiterada de que não incide os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito das relações domésticas, tá? Dada a relevância penal da conduta. Logo,
a paz, a reconciliação do casal não implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta ou da desnecessidade de pena. Tudo bem, pessoal? Então, muito cuidado com esse detalhe aí que eu trouxe para vocês. Tudo bem? Certo? Podemos continuar? Então, vamos continuando aqui. Agora, nós vamos aí vamos aqui para a próxima questão. Questão de 2023, ano 2023, Banca Instituto Referência, vamos dar uma olhada. Câmara de Sapucaia, vamos dar uma olhada. A doutrina assegura afirmar que o direito penal não deve se ocupar com bagatelas ou insignificâncias, isto é, não deve haver preocupação com as condutas que não afetem a sociedade por inteiro, de modo que um crime não pode ser visto apenas como uma simples transgressão à lei penal de determinado Estado, mas por uma conduta que cause grave ofensa ao bem jurídico protegido. Acerca do princípio da insignificância, marque a opção incorreta. Para a incidência do princípio da insignificância, o STF designou a necessidade da existência de alguns vetores: mínima ofensividade da conduta, inexistência da periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Me parece que são os 4 vetores, estaria aí correto. B. O princípio da insignificância possui a finalidade de excluir a ilicitude da conduta, pessoal. Já vimos que não, né? Letra B, a incorreta. Letra C, o STJ, por meio da súmula 599, entendeu que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Apesar desse entendimento possuir a aplicação mitigada, visto que o STF quanto o próprio STJ aplicam o princípio da insignificância em determinados casos. Perfeito, está correto, é isso mesmo. D. A doutrina e a jurisprudência admitem o princípio da insignificância em relação ao crime de descaminho. Pessoal, correto. A gente viu também que é plenamente possível. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, temos aí os vetores corretos aí de aplicação. Letra B é o nosso gabarito, né? Olha aí, ó. O princípio da insignificância, também conhecido como bagatela, um princípio jurídico aplicado ao direito penal que tem como objetivo afastar a tipicidade penal de um delito cometido. Isso significa descaracterizar um ato que, ao levar ao pé da letra, seria compreendido como crime, mas ter um impacto insignificante, ou seja, é destituído de sua tipicidade, isentando o autor de pena. Certo? Letra B, a gente já viu que o princípio da bagatela é um princípio jurídico aplicado ao direito penal, que tem como objetivo afastar a tipicidade penal de um. Não tem nada de ilicitude. Isso significa descaracterizar um ato que, ao pé da letra, seria compreendido como crime, mas, por ter um impacto insignificante, é destituído de sua imputabilidade. Aliás, é desprovido de sua tipicidade material, né, pessoal? Não vamos cometer o erro aí, isentando o autor de pena. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, veja, falamos de muita coisa importante aqui sobre o princípio da insignificância. Creio que é mais do que suficiente aí para vocês resolverem toda e qualquer prova do assunto. Antes de me despedir, né, já ia me despedindo aqui, gostaria de agradecer a atenção de todos, desejar aí um bom restinho de carnaval, uma boa quarta-feira de cinzas, que amanhã retomem os estudos com firmeza, com vontade e rumo à vitória. Isso é o mais importante. Muito obrigado por todos. Se gostarem, deixem um like, filma aí o professor, faz um post. Eu agradeço, é muito importante para o professor. Marca o professor lá, @prof. Rafael de Oliveira.
Isso é fundamental para a gente aí. Tudo bem? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.